Olá pessoal, aqui é Marcelo Pérez do Guia do CFTV e do Conaseg e é um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Essa é a segunda edição do Congresso Nacional Online de Segurança Eletrônica e nesse congresso nós estamos abordando diversas palestras sobre sistemas avançados de segurança eletrônica, procurando compartilhar conhecimento, trocar ideias, desenvolver aplicações e mostrar um pouco das tecnologias, procedimentos e técnicas disponíveis no mercado e que podem ser aplicadas nos seus projetos de segurança. A ideia é levar o conhecimento de qualidade e fazer as pessoas se desenvolverem de maneira pessoal nas suas empresas com projetos cada vez mais avançados de sistemas eletrônicos de segurança. Nessa palestra, nós vamos abordar a tecnologia PoE, Power over Ethernet, que é uma tecnologia muito importante, principalmente nos sistemas de segurança eletrônica, com câmeras IP, projetos de segurança eletrônica com equipamentos sobre IP, e também diversas outras tecnologias, como controle de acesso, sistemas de incêndio, sistemas de comunicação, rede sem fio e inúmeras outras aplicações, como a gente vai ver. Na agenda dessa palestra, nós temos uma introdução geral sobre a tecnologia PoE, alimentação de sistemas. Depois vamos falar um pouquinho sobre a evolução da alimentação sobre cabeamento UTP e cabeamento estruturado. Vamos falar também sobre as tecnologias PoE e topologias disponíveis de conexão, tipos de dispositivos e técnicas de gerenciamento. Vamos falar também sobre os principais protocolos e padrões, o protocolo IEE 802.3AF e 802.3AT, que são os principais padrões atuais de mercado. Vamos falar também sobre recomendações de equipamentos, de aplicação, de utilização e configuração. E vamos concluir aí fazendo um resumo geral da tecnologia e do que foi abordado na palestra. A alimentação elétrica, assim como qualquer outra aplicação de eletrônica, de equipamento eletrônico, de dispositivo eletrônico, ela é fundamental para o funcionamento do equipamento. Sem alimentação, não existe a possibilidade do dispositivo se alimentar e operar de maneira adequada. Então é um pré-requisito necessário, básico, para a alimentação de um sistema. Então, ou seja, um sistema não vai funcionar se não tiver energia. Esse conceito é muito básico, todos sabem disso, não é novidade, mas é importante nos atentarmos para esse fato como forma de manter uma alimentação protegida, constante e supervisionada. Que isso é extremamente importante, principalmente em aplicações críticas, como sistemas eletrônicos de segurança, sistemas de CFTV, alarmes, sistemas de controle de acesso, sistemas de incêndio. Se a segurança do local depende do sistema eletrônico, então é imprescindível que a alimentação desse sistema esteja de maneira adequada, tenha algum tipo de supervisão e possa ser o mais confiável possível. Dentro desse contexto, a aplicação do Power over Ethernet é uma ferramenta extremamente poderosa e importante para prover uma alimentação de qualidade, com confiabilidade e supervisionada. Isso é extremamente importante para sistemas de vídeo monitoramento, assim como outros sistemas, como controle de acesso e demais aplicações críticas. Dentro dessa aplicação, existem inúmeras formas de alimentar um dispositivo, seja por bateria, seja por conexão à rede elétrica, com alimentação local, alimentação distante, conexão em paralelo, conexão no próprio equipamento, alimentação solar, enfim, existem inúmeros cenários e cada projeto é individual e específico. Mas algumas tecnologias nos ajudam a prover um maior recurso de gerenciamento, de organização e de operação dos equipamentos, e da mesma forma obedecem protocolos previamente estudados e amplamente discutidos que fornecem um funcionamento mais adequado e uma maior confiabilidade. Entre os recursos de alimentação, essa alimentação pode ser centralizada, pode ser distribuída, pode ser com backup, pode ser sem backup, pode ser com redundância, sem redundância, com backup de energia, sem backup de energia. Enfim, existem, como eu falei antes, inúmeros cenários. E um dos problemas que a gente vê em grande parte dos sistemas de CFTV está relacionado à alimentação dos equipamentos, principalmente das câmeras, onde fatores aí como distância, tipo de cabeamento, queda de tensão dos cabos, interferências, cabos inadequados,
laço de terra, inúmeros outros problemas no cabeamento, relacionados ao cabeamento, falha no projeto, falha no dimensionamento do condutor, inúmeras possibilidades de falha. E a alimentação é um dos principais problemas, que acaba acarretando num mau funcionamento dos equipamentos, na perda de imagens, na queima de equipamentos, na falha de alimentação de equipamentos em horários específicos, enfim, inúmeros problemas possíveis aí ocasionados pela alimentação elétrica ou pela falta de alimentação elétrica ou ainda pela alimentação elétrica de baixa qualidade. Esses problemas são muito comuns, né, e muitas vezes são difíceis de resolver até se identificar o problema. Então tem que se fazer um estudo, né, de onde está o problema, identificar a situação em que ele está ocorrendo, e as formas de resolver muitas vezes são simples, mas acabam sendo tendo um custo elevado em face da troca de um cabo, da necessidade de troca de um cabo, da necessidade de todo o trabalho de passagem desse cabo novamente, da necessidade de troca de equipamentos, enfim. Isso não vem ao caso aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a tecnologia PoE, fazer uma visão geral, não tão aprofundada, um pouco técnica, mas não tão aprofundada, e descrever as vantagens e características da aplicação dessa tecnologia em sistemas eletrônicos de segurança, principalmente vídeo monitoramento. Em sistemas de segurança, um outro fator extremamente importante é a necessidade de ter-se uma proteção. Esse cabo tem que ser protegido fisicamente, protegido logicamente, e da mesma maneira, né, muitas vezes temos problemas, né, com a dificuldade de passagem de cabos, de ter que passar uma tubulação para energia, outra tubulação para sinal de vídeo. Temos problemas aí com a questão de outros cabeamentos de energia interferindo, questões de não poder passar energia junto com cabos de telecomunicações, enfim, uma série de limitações aí que, principalmente em sistemas analógicos, acabam nos limitando muito em termos de alimentação elétrica. Outro problema bastante grave, né, em relação à alimentação elétrica é a falta de padronização. A inexistência de uma padronização plena, e normatizada que deixa a instalação de equipamentos, a forma de alimentação, a posição dos conectores, posição de fontes, deixa aberta, né, para que o instalador, que a pessoa que está instalando aquele sistema faça da maneira que julgar melhor. Isso muitas vezes é extremamente problemático, né, devido a problemas, né, de dimensionamento, a falta de critério, a escolha de equipamentos de baixa qualidade por questões de custo, né, ou não levar em conta uma série de fatores aí de projeto que seriam importantes e dessa forma prejudicando bastante o desempenho do sistema. Outro problema também, outra questão bastante relevante, bastante importante em sistemas de CFTV é o backup de energia, que muitas vezes se torna complexo, né, dependendo da topologia que se utilizar. Se a gente botar uma alimentação espalhada, por exemplo, próximo às câmeras, vamos ter que levar uma rede elétrica a partir de no-breaks, a partir do gerador, a partir do backup de energia, até o local para poder manter aquele sistema, aquela câmera operacional durante as quedas de energia. Esse é um outro fator importante que vai influenciar no projeto e muitas vezes encarece pelo tipo de cabeamento utilizado, pelos custos da infraestrutura necessários e demais questões aí relacionadas ao backup de energia. Aqui nós temos dois exemplos aí de aplicação de alimentação elétrica, né, que são bastante comuns aí em sistemas de CFTV, com uma alimentação distribuída, com fontes próximas das câmeras, que tem uma série de situações, né, que podem ser analisadas em cima dessa topologia, como por exemplo, a fonte próxima da câmera tem que ser protegida, né, muitas vezes o instalador acaba deixando essa fonte visível, alguém pode ir lá e desconectar essa fonte, pode ir lá e cortar o cabo dessa fonte. Da mesma maneira, né, se a gente precisa de um sistema, que normalmente é o caso, né, o sistema de segurança é um sistema supervisionado, e a gente precisa botar um backup de energia, um no-break, a gente vai ter que levar uma tubulação em acabamento elétrico até essa fonte.
levando assim esse cabeamento de uma maneira protegida, né, em num circuito separado que esteja no no-break, que esteja no gerador, que esteja no nosso backup de energia. Dessa forma, isso pode encarecer muito, né, pela necessidade desse cabo específico. Outra forma aqui de instalação, muito comum, é a instalação de fontes centralizadas. A alimentação centralizada, normalmente próximo ao DVR, numa sala de controle, numa sala de equipamentos, né, ou num rack específico, né, num gabinete dos equipamentos de segurança. Essa fonte então vai ter que ser levada até o equipamento, até a câmera, né, até o dispositivo a ser alimentado, seja ele qual for. Nesse contexto, temos o que? A questão do cabeamento, que muitas vezes é mal dimensionado, muitas vezes não apresenta o nível de qualidade necessário, muitas vezes tem uma bitola abaixo do necessário para transmitir aquela alimentação, aquela corrente necessária para alimentar o dispositivo. Outro problema muito comum que ocorre na falha de projeto de sistema de CFTV é a pessoa instalar a câmera, né, uma câmera com infravermelho, muitas vezes com infravermelho potente ali de 50, 100, 150 metros, e essa câmera vai funcionar durante o dia. Por quê? Porque o infravermelho está desligado, né, o sensor da câmera, né, a fotocélula do iluminador infravermelho detecta que a câmera tem iluminação suficiente, não há necessidade de ativar o infravermelho, e a câmera é alimentada normalmente tendo um consumo aí baixo de potência. Já à noite, quando a iluminação diminui e aquele infravermelho é acionado, essa câmera vai necessitar de uma corrente muito mais elevada, de uma potência muito maior para ativar os LEDs. Muitas vezes é LEDs com consumo mais alto, subindo aí bastante o consumo da câmera e apresentando muitas vezes a falha devida à queda de tensão no cabo, que não apresenta quando a corrente é baixa, mas quando a corrente é mais alta, acaba tendo queda de tensão, e a tensão aquela que sai da fonte de alimentação não é a mesma que chega na câmera. Então a gente tem queda de tensão no cabo, que acaba não fornecendo, em muitos casos, né, não fornecendo a tensão adequada para a câmera, de forma que a câmera não opere corretamente, ou deixe de operar, ou opere de maneira instável, gerando aí graves problemas aí para o sistema, ou perdendo imagens, ou gerando ruídos na gravação, ou gerando uma imagem turva, uma imagem com granulação. Então, alguns problemas graves aí, às vezes não acionando o infravermelho, então prejudicando enormemente aí a gravação. Esses problemas aí são relativamente fáceis de serem resolvidos, né, através de um projeto, de um dimensionamento mais adequado, né, e de uma aplicação de um cabeamento de melhor qualidade, de uma fonte de melhor qualidade, de um estudo aí da queda de tensão, são fáceis de resolver. Porém, o fato é que, independente da forma que a gente utilizar, se a gente utilizar mesmo utilizando um cabo excelente, mesmo utilizando uma fonte de altíssima qualidade, mesmo utilizando os melhores componentes, ainda assim a gente não vai estar supervisionando essa fonte. Como é que a gente vai saber que a alimentação não está chegando? Através da medida, né, indo lá com um multímetro, né, ou com um equipamento de medição, fazendo a medida da tensão que chega na câmera, ou através da falha da imagem. Mas a falha da imagem, ela não é um indício claro que seja problema de alimentação. Pode ser ou pode não ser, pode ser várias outras situações. Mas uma das formas de identificar uma falha, né, um dos casos normais aí de problema numa câmera, né, é a alimentação, né, entre diversos outros problemas. Mas a gente não tem uma certeza, não consegue facilitar uma manutenção, já adiantar que a manutenção vá especificamente para isso, vai ter que ser analisado até identificar que esse problema realmente existiu. Então essas são algumas topologias aí de alimentação, né? Existem variações, né? Por exemplo, uma fonte centralizada e paralela para múltiplas câmeras, Power Balloon, né? Que é uma fonte que alimenta as câmeras através do balão, um balão rebaixador em muitos casos, né, que trabalha com uma fonte mais alta, digamos, por exemplo, 24, 30 e poucos volts, né, e tem o power balloon a baixa tensão, né, para a tensão de trabalho da câmera,
é uma outra forma de aplicação aí que muitas vezes tem uma boa efetividade, mas é uma alternativa, né, mas que carece aí de uma padronização, carece aí de um mecanismo de gerenciamento, e é nesse ponto que o PoE entra aí como uma alternativa. Bom, a questão do cabeamento, né, da alimentação dedicada, ela necessita aí, inicialmente num cabeamento separado. Então a gente precisa levar um cabo de sinal e precisa levar um cabo de energia, né, para alimentar a câmera. No mínimo isso. Né? Em muitos casos precisamos mais. Um cabo para controle PTZ, um cabo de áudio, um cabo de automação, um cabo de controle, um cabo, enfim. Conforme a aplicação, a complexidade da aplicação, vamos precisar de mais condutores. E cada condutor vai ter sua aplicação específica, cada condutor vai ter que ser dimensionado de maneira adequada, né, conforme a bitola, principalmente para alimentação e para comando, né, ela vai precisar de uma bitola específica a ser definida conforme o tipo de equipamento e conforme a aplicação. E nessa maneira, né, quanto mais distante estiver a câmera, né, maior vai ser essa bitola desse cabo necessário. Quanto maior for o consumo da câmera também, maior vai ter que ser essa bitola do cabo. Vamos ter que verificar também a tensão de trabalho da câmera, verificar a qualidade da fonte. E nesse contexto, como a gente falou, né, não vamos ter uma supervisão, não vamos ter uma capacidade de supervisionar se a alimentação está chegando na câmera, supervisionar o consumo dessa câmera de uma maneira prática e facilitada. Existe como colocar sistemas de supervisórios para alimentação, mas são sistemas que vão encarecer, né, e que vão necessitar de uma supervisão periódica, né, de alguém fazendo esse levantamento. Uh, Também aí, como a gente falou, né, a falta de segurança, né, de uma fonte distribuída, né, a possibilidade de ser desconectada, de ser cortada, de ser retirada de operação. Né? E outro detalhe também importante é a ausência de compatibilidade com cabeamento estruturado, em geral uma estrutura de CFTV analógica ou HD, elas trabalham aí com um cabeamento separado, um cabeamento à parte, que influencia em ser mais uma rede, mais um cabeamento na instalação. Se é uma empresa, se é uma residência, então vai ser mais um cabeamento que vai estar circulando pelo local, que vai precisar de mais uma equipe de manutenção. Enfim, o cabeamento estruturado é uma tecnologia aí que centraliza o cabeamento e usa as tecnologias como subsistemas. Por exemplo, o vídeo monitoramento pode ser um subsistema do cabeamento estruturado, o controle de acesso pode ser outro subsistema, a rede de computadores pode ser outro subsistema, o sistema de alarme, enfim. O cabeamento estruturado ele agrega normas, agrega tecnologias e agrega capacidades de gerenciamento e de infraestrutura de suporte para múltiplas tecnologias. Então, uma tendência grande aí que surgiu aí a partir dos anos 80, com ampla padronização aí nos anos 90 e uma consolidação aí nos anos 2000 e na década de 2010, tornando aí uma ampla capacidade aí de aplicação, né, e principalmente de gerenciamento de recursos, inúmeros padrões, inúmeras tecnologias que podem trafegar utilizando o mesmo meio. E cada vez mais, como a gente vai ver, né, as tecnologias aí como IoT, né, ou internet das coisas, internet de tudo, a conectividade, as redes, internet, redes sociais, nos levam a cada vez mais ter dispositivos conectados, ter dispositivos acessíveis via internet e com acesso à internet. Isso traz uma série de vantagens, traz uma série de desafios também, mas que não vem ao caso nessa palestra. São assuntos, né, para outra palestra. Dessa mesma forma, né, cada vez mais, a supervisão é extremamente importante. E uma rede de computadores, um padrão IP, né, consegue gerenciar inúmeros protocolos, inúmeros meios de comunicação, inúmeros equipamentos de uma maneira mais conectada e com uma excelente capacidade de supervisão, né,
portando aí as ferramentas adequadas e portando aí uma configuração adequada, é possível supervisionar dispositivos, é possível gerenciar conexões, é possível gerenciar o funcionamento e muitas outras aplicações. Além disso, uma tecnologia IP, uma tecnologia baseada em redes, permite aí uma reconexão, permite uma facilidade de comunicação, um protocolo nativo de comunicação, provendo aí recursos de múltiplos caminhos, né? Então procurando novos caminhos de conexão, procurando reconstrução de pacotes, enfim, uma larga escala de gerenciamento, uma larga escala de funcionalidade. Bom, a alimentação por PoE. O que é o PoE? Junto com a evolução das redes, junto com a evolução do cabeamento estruturado, junto com a telefonia e com outras aplicações, se percebeu que o cabeamento estruturado ele permitia, né, que foi o cabeamento estruturado basicamente foi uma evolução da telefonia sobre pares metálicos, né, então se passou a produzir cabos com maior número de tranças, né, um par trançado de maior qualidade, trabalhando aí com a transmissão em modo diferencial, com a redução em modo comum, a redução de ruído em modo comum, permitindo aí a transmissão com maior qualidade, né, de sinais com maior qualidade, com um cabo mais barato e com praticamente os mesmos recursos de um cabo coaxial, e formando aí um meio de transmissão capaz aí de transmitir informações para as mais diversas tecnologias. Surgiram aí os padrões de cabeamento estruturado, que passaram aí a ser usados para gerar comunicação entre computadores, para gerar comunicação, para transmitir a comunicação entre redes, transmitir telefonia, né, já são nativos da telefonia, né, mas passaram a interagir e compartilhar recursos de múltiplas tecnologias, como alarmes, como automação, como diversas outras tecnologias capazes de trafegar em pares metálicos. Dessa forma, o PoE passou a ser utilizado como uma forma de aproveitar o cabo. Então, o cabo UTP, né, foi padronizado aí com 8 vias, né, com 4 pares, e inicialmente eram utilizados para comunicação entre computadores 2 pares. Né? Então tínhamos 2 pares livres, que podiam um deles ser usado, aí os pares utilizados eram o par 1 e 3, né? Então tínhamos o par 2 livre, e poderíamos utilizar, por exemplo, para comunicação de dispositivos, né? Ou, por exemplo, telefonia, um desses pares. Poderíamos utilizar outro para alimentação, e assim surgiu essa aplicação da alimentação sobre o cabo de rede, a alimentação por Power over Ethernet, a alimentação sobre a rede Ethernet. Essa alimentação inicialmente surgiu de protocolos proprietários, então alguns fabricantes começaram a usar esses pares livres, né, do cabo de rede para mandar alimentação. Então, num par mandava a alimentação, o positivo, no outro par mandava o negativo, né? Mas a grande dificuldade era o quê? Era compatibilizar isso. Então, esse produto que tivesse uma alimentação PoE proprietária, ele não ia ser compatível com outros equipamentos. Ia precisar de uma alimentação proprietária da mesma formatação, né, com a mesma característica da que ele foi produzido. Por isso, com o tempo, né, se percebeu que os protocolos proprietários, os formatos de comunicação proprietários, eram ruins por uma comercialização em geral. A gente teria que manter a compatibilidade com equipamentos. E a partir daí, o IEE passou a desenvolver padrões, né, de múltiplos fabricantes, padrões mundiais a serem adotados como padrão de comunicação e formas que permitissem a interconexão de dispositivos de diferentes fabricantes, tornando assim o nível de compatibilidade, a capacidade e facilidade de comercialização muito mais ampla. Dentre os problemas aí que nós temos numa alimentação proprietária, como nós temos indicado aqui, seria o quê? Faiscamento de conectores, né, durante a conexão do equipamento. Se a alimentação já estivesse sempre presente, poderia ocorrer um faiscamento e queima de conectores. Uma distância curta, né, pela não
não definição aí de padronização de alimentação, uma dificuldade aí de gerenciamento dessa alimentação, ainda assim como nas alimentações distribuídas ou centralizadas, né, uma ausência de supervisão e principalmente essa ausência de padronização. Aqui, por exemplo, né, então o equipamento o switch de rede, né, o nosso equipamento de comunicação, o nosso dispositivo alimentado, né, e, por exemplo, aqui uma câmera IP e aqui um switch. Teríamos nesse contexto aí de PoE proprietário, né, as primeiras unidades tinham o quê? Um injetor que tinha uma porta que trafegava somente dados, uma entrada de alimentação, ele inseria a alimentação no cabo, e depois no separador, no nosso Power Splitter, aqui o Power Injector, né, o injetor PoE, e o Splitter, com o objetivo aí de separar a alimentação, né, que poderia estar interno no próprio equipamento, né, ou já alimentar o dispositivo pelo próprio cabo de rede. É muito comum em dispositivos access points, né, então essa formatação aí para levar, por exemplo, para botar um access point externo, né, ou levar um access point somente com a alimentação. Então, o injetor e separador serviam aí para injetar e separar a tensão no cabeamento de rede. Então, essa PoE proprietário surgiu aí na década de 90. Ainda hoje é utilizado por alguns fabricantes para algumas aplicações específicas, mas ele tem essa questão aí de dificuldade de gerenciamento, né, de inexistência de padronização, incompatibilidade entre dispositivos e demais problemas aí específicos, né, de uma alimentação não padronizada, né, que leva aí a necessidade de ter produtos aí das duas pontas, né, o injetor tem que ser do mesmo fabricante do dispositivo alimentado e assim por diante, limitando, dificultando a operação e o gerenciamento desses projetos. Com o tempo, né, surgiu então o padrão Power over Ethernet. Foi lançado em 2003, oficialmente lançado, né? Até então já existiam drafts, né? São rascunhos ou normas temporárias que visavam aí os testes e desenvolvimento até a versão final. O PoE então foi padronizado aí no primeiro padrão 802.3AF em 2003, com uma capacidade de fornecer até 15 watts de alimentação, 15.4 watts de alimentação, com uma tensão contínua nominal aí de 44 volts DC e a capacidade aí de até 350 mAh por dispositivo. É compatível aí com cabos categoria 3 ou superiores. Obviamente o cabo categoria 3 já não se encontra mais no mercado. Até os próprios cabos de telefonia, os cabos CTP-APL já estão muito próximos aí, considerados o categoria 3, né, mas o normal aqui de mercado é o categoria 5E para cima. Né, então, categoria 5 já não se fabrica mais, a categoria 3 menos ainda. Dessa forma, né, então a categoria 5E já é suficiente e categorias superiores, 6, 6A, 7, são inclusive mais do que o cabo necessita para fazer uma alimentação por PoE. Na versão, o padrão do PoE, primeiro padrão, assegura aí a chegada de até 12,95 watts, né, para cada dispositivo. Ou seja, ele assegura aí uma liberdade, uma capacidade de gerenciar queda de tensão no cabo. Ele é projetado para transmitir no limite da norma, então os 100 metros da norma, né, que seriam 90 metros e 5 metros para distribuição e 5 metros para chegada, para cordões de manobra, né, para os patch cords, não prejudicando a comunicação de dados, os links, seja de 10, 100 ou 1000 megabits por segundo. Então, a alimentação elétrica não faz nenhum tipo de indução, não causa nenhum tipo de problema de desempenho para transmissão de dados. Então foi aprovado em 2003, né, fornecendo aí 48 volts DC, que não é 48 volts fixo, né, ele tem alguns padrões que a gente vai ver aqui, que pode ser um pouco mais que 48, um pouco menos, né, e o que vai chegar na câmera também vai variar conforme a distância do cabo, né, mas ele tem a adaptação na própria câmera para
definir a alimentação correta para a câmera. Então a câmera faz o rebaixamento na chegada, a câmera ou o dispositivo alimentado, né, faz a redução, né, de tensão para a sua tensão de trabalho. Ele, por padrão, ele fornece, né, o PSE, ele fornece alimentação sobre 2 pares, né, então usa 2 pares não utilizados, para fornecer essa alimentação para o dispositivo. Mas isso varia também conforme a modalidade de trabalho. Esse protocolo de conexão, desconexão do PoE, ele tem uma série de normas e de procedimentos próprios, né, como é a detecção de se o dispositivo precisa de alimentação, né, ou seja, se eu estou ligando o meu switch PoE num equipamento, num notebook, num desktop, ele não precisa mandar alimentação, né, que poderia queimar, poderia prejudicar o dispositivo, né? Então, se o dispositivo não precisa de alimentação, a alimentação não é enviada, né? Ele determina a potência necessária também, então o dispositivo PSE tem que determinar, fazer testes para a potência que o dispositivo alimentado vai precisar. Ele determina o início do fornecimento da alimentação, detecção da desconexão do dispositivo, então para saber se o dispositivo não está mais em comunicação, para parar de mandar alimentação, e determinar o momento da desconexão, né, como forma de obter um relatório, obter uma informação e fazer um supervisório desse dispositivo. Isso é possível. Ele gerencia então a potência pela porta, a potência necessária pelo dispositivo e demais questões aí, como corrente de consumo, padrão, classe de alimentação, enfim, uma série de parâmetros aí necessários para o funcionamento e que são supervisionados pelo PSE. Vantagem do PoE, né, podemos destacar aí como a flexibilidade e facilidade de uso, né, então um único cabo de rede, a gente leva alimentação, leva controle, trafega dados, trafega imagem, por exemplo no caso de uma câmera, leva comunicação, comunica automação, supervisão, presença do dispositivo, comandos, enfim, tudo através de um único cabo, provendo aí alimentação e demais requisitos de comunicação. Um cabeamento único para dados de alimentação, recursos de gerenciamento e controle, a gente saber se o dispositivo está ativado, saber quanto ele está consumindo, saber que hora ele foi ativado, que hora ele foi desativado, possibilitar um agendamento de operação, enfim. Automatiza também a operação de alimentação. Então, no momento que o dispositivo entrar na rede, no momento que o dispositivo for conectado, ele vai negociar a alimentação e proporcionar a sua operação junto ao sistema. Uma opção aí de facilitar a infraestrutura, ela vai agregar recursos e facilitar a instalação, uma vez que a gente não vai ter que ter cabos separados, não vai ter rede de alimentação, não vai ter uma rede de comunicação, vai ser tudo a mesma rede, o mesmo cabo, né? Só gerenciando a parte de comunicação, né? Tudo isso vai ser de maneira quase que transparente, né, para o usuário, facilitando a instalação e retirando aí problemas com fontes, facilitando a centralização de alimentação, o backup de energia, aumentando a confiabilidade, permitindo o gerenciamento remoto, o reset remoto para a gente rebootar um equipamento através da porta, né, só resetando a porta, tirando a alimentação. Permite uma compatibilidade plena entre dispositivos dos mais diversos fabricantes. Basta certificar que o dispositivo possui a compatibilidade com o protocolo. Ele vai prover aí a capacidade de comunicação com qualquer fabricante, né, de dispositivo que trabalhe naquele protocolo. Então, dentre a topologia PoE, nós temos alguns itens importantes, né, são os componentes do sistema, que é o PSE, o canal de comunicação, que seria o cabo, o PD, o Power Device, o dispositivo alimentado, ativos de rede, infraestrutura, fonte de alimentação, muitos deles fazem parte do mesmo equipamento, tá? Mas podem, dependendo da topologia, dependendo da configuração, estar de maneira separada. O PSE, ou Power Sourcing Equipment, é o equipamento de fornecedor de energia, e o PD, o Power Device, é o equipamento alimentado. Então, esses são os dois dispositivos principais de um sistema PoE. No equipamento fornecedor de energia, através do 802.3AF, fornece 15.4 watts. E o PD, Power Device,
ele consome até 12,95 watts, o que nos dá aí cerca de 2,5 watts, né, de perda nos cabos, que é permitido aí pela norma, e o sistema consegue gerenciar, consegue trabalhar com até essa perda de 2 watts, de cerca de 2 watts e meio aí no cabeamento. Exemplo aí de um PSE, é um switch, né, um switch PoE, um mid-span, um injetor PoE, né, como exemplos aí de PD, né, uma câmera IP, um encoder, um telefone VoIP, um roteador com alimentação PoE, uma placa de controle de acesso PoE, enfim, inúmeros dispositivos aí que trabalhem com a tecnologia vão ser os dispositivos alimentados. Existem aí uma série de outros equipamentos, né? Um splitter, né? Pode ser considerado um PSE e um PD, depende da configuração do splitter, né? Se pode trabalhar das duas formas, né? Ele ser um dispositivo alimentado, né? E ser um dispositivo, um equipamento de alimentação. A fonte de alimentação normalmente está integrada ao switch, ao mid-span, né, tem uma determinada capacidade conforme a carga e potência que o equipamento pode alimentar. O cabeamento é o link de dados, é o meio de transmissão padrão, cabeamento metálico capaz de trafegar dados, né, e de transportar alimentação elétrica. O cabeamento é primordial e é importante também que se atente, né, à qualidade do cabo, procurar e utilizar cabeamento de boa qualidade, um cabeamento certificado, um cabeamento que tenha um certificado no Anatel, né, que tem um registro da Anatel. Existem muitos cabos aí de baixa qualidade aí que não passam nos testes da Anatel, nos testes recomendados pela Anatel, e acabam aí não fornecendo uma boa qualidade para transmissão de dados, sendo chamados aí o cabo UTP para CFTV, por exemplo, né, para utilização com balões. Mas ele tem uma construção de baixa qualidade, muitas vezes que não passa numa certificação de rede, por exemplo, dependendo do cabo. E além disso, tem ainda cabos de origem duvidosa, cabos chineses de baixa qualidade, que por sua vez têm componentes perigosos aí na sua construção, como chumbo, como outros componentes aí podem ser propagantes a chama, podem ter gases tóxicos, né, dependendo do cabo aí da classificação dele, então pode ser prejudiciais aí às pessoas, né, e que tiverem contato com ele, e além de uma grande perda aí de desempenho do cabo, não entregando aquilo que seria necessário em muitos casos. Aqui nós temos um exemplo, né, do ciclo operacional de negociação e inicialização de um dispositivo PoE. Um dispositivo PoE, um PD, Power Device, ele tem um resistor de 25K, 25 kΩ, que ele é uma carga controlada, que ela é identificada pelo PSE. Então o switch PoE, quando detectou a conexão de um dispositivo, ele manda um pequeno sinal que não vai gerar queima, e se o dispositivo tiver esse resistor, né, essa assinatura desse resistor de 25 kΩ, ele sabe, esse dispositivo é um dispositivo PoE, então vou mandar alimentação para ele. Ok, é um dispositivo PoE. Qual alimentação tem que mandar? Qual classe? Classe 1, classe 2, classe 3 ou classe 4? E a partir daí ele define a classe e o PSE passa a mandar a tensão e a corrente necessária. E esse é um período bastante rápido, é um período bastante curto, né? Então em menos de meio segundo, né, já é suficiente para todo esse processo de negociação. No momento que por exemplo, uma porta de switch, um switch PoE, todas as portas são PoE, mas eu plugo essa porta PoE num dispositivo não PoE, o que acontece? Ele não detectou o resistor e não manda alimentação. Basicamente a porta vai funcionar como uma porta normal, padrão Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, o que for, mas não vai gerar nenhum tipo de prejuízo. Um switch normal, um switch PoE, pode trabalhar com todas as portas normais sem problema nenhum, né? Assim como pode trabalhar com PoE se tiver dispositivos PoE. Aqui nós temos um modelo de pinagem, né, e de modo de operação do PoE. Nós temos a operação em alternativa A e alternativa B. Na alternativa B, para o padrão Fast Ethernet, temos aí
a alimentação nos pares, nos pares 3 e 5, 3 e 4, deixando aí a alimentação positiva nos pinos 4 e 5 e negativo no 7 e 8. Já na alternativa A, a alimentação é interpolada aqui junto aos cabos de transmissão e recepção, TX e RX. Já no Gigabit Ethernet, ele usa as 8 vias, né, os 4 pares, para a transmissão de dados. E por isso a alimentação já é utilizada no modo fantasma, né, alimentação fantasma, para mandar a energia utilizando os mesmos cabos, dados e alimentação no mesmo cabo, que é um método aí utilizado por algumas tecnologias, né, como forma de tráfego de alimentação e tráfego de dados, fornecendo aí uma aplicação sobre o mesmo cabo, dois tipos de sinais sobre o mesmo cabo. O modo de operação, aí, as classes, né, definem o que? A potência que o PSE vai enviar e a potência máxima que chega no dispositivo. Por que isso? No momento que ele identifica a classe do dispositivo, ele vai saber que aquele dispositivo não necessita uma alimentação muito elevada ou que necessita de uma alimentação mais elevada. Isso define o que? Eu liguei um telefone IP. Um telefone IP simples, não tem um display muito complexo, não tem um consumo muito elevado, então ele já me definiu que ele trabalha na classe 1, né? Ou seja, ele vai consumir aí no máximo de 3,84 watts, né? Vai estar abaixo de 3,84 watts. Então por isso não há necessidade de eu mandar, por exemplo, 15 watts ou 20 watts. Por quê? Porque o dispositivo nunca vai precisar dessa alimentação. Já no momento que eu despluguei aquele telefone IP, por exemplo, despluguei o telefone IP e pluguei uma câmera, por exemplo, uma câmera de videoconferência, o switch vai detectar que entrou um novo dispositivo, que houve a desconexão e que entrou um novo dispositivo, e vai fazer a renegociação da conexão. Então ele vai verificar se é um dispositivo PoE. É um dispositivo PoE, ok. E qual a classe? Vai verificar a classe e a partir da definição da classe vai mandar a tensão e potência necessária que o próprio dispositivo alimentado vai identificar. Então essa classe, né, então vai limitar a potência requerida por porta e fornecida por porta do dispositivo PSE. Então, bem interessante, uma metodologia bastante interessante. Por quê? Porque essa potência que a gente está economizando aqui é uma potência não gasta. Daqui a pouco não vou ter queda nos cabos, não vou ter queda de energia, não vou poder utilizar essa tensão remanescente numa outra porta, por exemplo. Porque, como a gente vai ver, tem switches que tem uma limitação de energia por porta. Então, ou seja, dessa forma a gente pode distribuir a energia conforme a porta precisar. Então, tenho 6 câmeras de um consumo mais alto. Tenho mais 4 dispositivos ou 10 dispositivos com um consumo mais baixo. A gente pode dividir as portas, né, e limitar automaticamente o PSE, o protocolo já trata de negociar e de mandar a potência mais baixa naquelas portas necessárias, né, e deixar livre a potência mais alta para as portas que realmente precisarem. Temos aqui também a classe 4, né, presente aí no protocolo 802.3AT, que é o protocolo aí do PoE Plus, que pode fornecer aí 30 watts no PSE e chegar a 25 watts no dispositivo alimentado. Então, principalmente para equipamentos de alto consumo, né, como controladores de acesso, dispositivos de potência, câmeras móveis, PTZ, speedomes, entre outros. O padrão 802.3AT surgiu aí, teve seus trabalhos iniciados pelo I3E, né, em 2005, que foi basicamente uma necessidade aí de evolução do padrão 802.3AF, pois percebeu-se, né, que muitos dispositivos precisavam de mais alimentação do que 12 watts, precisavam de uma alimentação maior, né. Começou a surgir aí cada vez mais novos modelos de dispositivos com capacidade PoE, né, novas necessidades, né, inclusive dispositivos
de rede, dispositivos de telefonia, de segurança. Inclusive surgiu aí projetos aí de notebooks, estações de trabalho, de thin clients, né, alimentados por PoE. Para quê? Para gerenciar a alimentação e reduzir a necessidade de alimentações específicas, alimentações locais e facilitar o gerenciamento, ampliando assim então enormemente a possibilidade da alimentação PoE. Dessa forma, então, o 802.3AT, além da alimentação mais alta, estabeleceu novos parâmetros, aí, novas funcionalidades, permitindo aí, a ampliação do número de dispositivos e da capacidade desses dispositivos quando alimentados por PoE. E no vídeo monitoramento, no CFTV, um dos principais impactos aí foi o início, né, da produção aí de câmeras móveis, né, e de câmeras PTZ, speeddomes, com capacidade de alimentação PoE. Primeiro, inicialmente, né, apesar de já existir o padrão PoE 802.3AF, se tinha alguns fabricantes que seguiram no formato de alimentação proprietária, né, criando aí injetores próprios, criando dispositivos e padrões próprios de alimentação, voltando, né, ao status anterior lá da incompatibilidade, de problemas de distância, de falha de gerenciamento. Né? Então, com o estabelecimento aí dos trabalhos do 802.3AT, né, que foi finalmente homologado em 2009, se conseguiu aí criar um novo padrão e ampliar a gama de aplicações e recursos da tecnologia PoE. Entre as principais características do PoE, né, o 802.3AT, temos uma operação com infraestrutura de cabeamento no mínimo o 5E. Então aqui já não é mais suportado a categoria 5, categoria 3, né, como era suportado no 802.3AF. Mas ele manteve a aderência às questões de segurança, às questões ao processo de negociação, às limitações principais aí relevantes do padrão 802.3AF. Então ele seguiu a padronização, tanto que os dispositivos são estritamente compatíveis. Então se eu tenho uma porta, um switch com portas PoE Plus, né, 802.3AT, eu posso ligar qualquer dispositivo 802.3AF. O contrário não, pela limitação de alimentação. Então se eu tenho um switch 802.3AF, eu não posso ligar um dispositivo alimentado, um PD 802.3AT. Né? Por quê? Porque aquele dispositivo não é capaz de enviar alimentação suficiente. Né? Se a alimentação é requerida, se ele requer uma alimentação lá acima dos 12,95 watts. Através do padrão 802.3AT, né, conseguimos maximizar a potência nos dispositivos, chegando aí a 24 watts, praticamente 25 watts. Então a forma de identificação de equipamentos, de um equipamento PSE 802.3AT, é necessária quando for utilizado também um PD 802.3AT, como de forma a diferenciar um dispositivo padrão AF. Então o próprio protocolo já se encarrega, né, de identificar o padrão que está sendo utilizado, o padrão de comunicação AT ou AF, identificar se o dispositivo é um PD, se precisa de alimentação, e identificar a classe de comunicação necessária. Aqui nós temos um comparativo de algumas características da alimentação, né, dos principais padrões, né, o PoE 802.3AF, o 802.3AT e as duas classes do AT. Então a alimentação aí de 44 a 57 volts em todos eles. O tipo de alimentação pode ser no AF, pode ser end-span ou mid-span, assim como no tipo 1 do 802.3AT. E o tipo 2, que consegue aí uma alimentação, uma potência maior, né, ele trabalha só no formato end-span. A corrente máxima aqui no operacional no 802.3 AF 350 mA, AT 350, tipo 1 350 mA, compatível, né? E no PoE Plus classe 2 720 mA. Resistência de condutor, né, similares aqui, baixando aqui no 802.3 AT, tensões operacionais, potência, camada, né, de operação, as classes suportadas
e o tipo de conexão, a alternativa de conexão A ou B, né, que muda se ela, como a gente viu antes, né, se ela trafega através dos pares livres, né, ou através da alimentação fantasma. Requer aqui, então, no 802.3 AT, trabalhando com um dispositivo alimentado 802.3 AT, requer no mínimo um cabeamento de categoria 5E, que já não é problema, né? Um padrão de mercado é o 5E, né? O padrão mínimo de mercado. Muitas empresas aí já trabalham, padronizaram todas as novas obras, novas aplicações aí com 6, categoria 6, categoria 6A, inclusive alguns com categoria 7. Então a questão de compatibilidade já de cabeamento é praticamente plena. Só o cuidado aí de, como a gente falou antes, né, de trabalhar com um cabeamento de boa qualidade. Mesma forma que a gente falou antes, né, topologias básicas de CFTV. Né, então o CFTV aí pode trabalhar com CFTV, o vídeo monitoramento. Então categoria do cabo, né, então procurando aí 5E ou superior. Um vídeo monitoramento, né, IP, né, ele vai necessitar aí de uma rede, né, um cabeamento de rede, seja ele estruturado, ou seja ele não estruturado, né, sempre recomendado que seja utilizado um cabeamento estruturado, por quê? Para manter normas, manter compatibilidade, manter padrões de qualidade e níveis operacionais mais adequados, né? Mas se você fizer uma instalação simples aí, mesmo sem seguir todas as normas, é muito provável que vá funcionar. Mas a gente sempre recomenda aí que sejam aplicadas as normas aqui para ter um trabalho mais profissional e ter uma maior compatibilidade em termos de equipamento. É sempre importante. Inclusive, né, uma confiabilidade de rede, alguns casos, alguns grandes fabricantes aí de mercado de cabeamento estruturado, inclusive conseguem garantias estendidas, né? Então, se você tem um projeto aí com um determinado fabricante, muitas vezes é possível obter 20 anos de garantia, 15 anos de garantia no cabeamento, desde que sejam obedecidas e que sejam atendidos certos requisitos, aí, como o uso dos equipamentos, todos os componentes do mesmo fabricante, instalação através de um integrador certificado, o processo de certificação da rede, verificação de qualidade, enfim, uma série de parâmetros aí que podem, ao longo prazo, né, podem destacar aí uma operacionalidade, uma confiabilidade muito maior, além desse período de garantia. Um fabricante não ia dar uma garantia tão elevada, né, se não tivesse uma plena confiança, mas claro que tem que ser um trabalho feito de maneira totalmente adequada. Bom, voltando aqui às topologias, né, para garantir uma funcionalidade de um sistema de CFTV, IP, por exemplo, aqui a gente tem uma topologia de uma alimentação local. Então, uma câmera IP, né, com uma fonte de alimentação plugada próxima à câmera, ou num local centralizado. Então, a gente vai ter o tráfego de rede. E nesse contexto, o que a gente está levando? Está levando uma fonte que a gente não sabe como ela vai se comportar. Né? Não sabe se vai ser cortada, não sabe se vai ter uma tensão adequada chegando na câmera, enfim. Uma forma de melhorar essa topologia, né, é utilizando um switch um switch PoE e utilizando o cabo de rede para transferir, para transportar a energia para a câmera. Né? Claro, desde que seja uma câmera IP com PoE. Né? Ou podemos ainda utilizar um splitter, né, para separar a alimentação e distribuir a alimentação a partir do cabo de rede e separar na câmera, tirando aí a tensão necessária na câmera, desde que seja um equipamento compatível, né, que seja um splitter compatível. Então, para um projeto de CFTV, temos que CFTV IP, né, e com alimentação PoE, temos que verificar o consumo do dispositivo, da câmera, quantos watts essa câmera necessita de alimentação. A partir daí, nós vamos determinar se nosso switch, nosso PSE precisa ser compatível com o padrão AT ou padrão AF.
Então os switches mais baratos, né, os switches mais simples, tem somente o protocolo 802.3AF, e switches de maior capacidade tem os dois protocolos, o AF e o AT, que são compatíveis, né? No caso são PoE Plus, né, 802.3AT, que vão suportar qualquer dispositivo AF. Verificar então a alimentação de câmeras, compatibilidade de dispositivo do padrão de alimentação, né, um canal adequado, né, um cabeamento, como a gente falou antes, de boa qualidade, fornecendo então a alimentação. Com esse processo, nós temos o que? A alimentação da câmera gerenciada pelo PSE. Aqui nós temos um exemplo, né, de um split, de um mid-span. O que é um mid-span? Isso, por muito tempo, aí, por um bom tempo, foram desenvolvidos aí mid-spans, que são dispositivos injetores de múltiplas portas. Então, o mid-span nada mais é que um injetor de múltiplas portas. Então, a gente tem um switch não PoE, por exemplo, aí a gente pode replicar, botar um patch cord aqui dele para um mid-span, e no mid-span ele passa a porta de dados e ele injeta a alimentação, levando aí então a alimentação até o dispositivo PoE. Então tem mid-spans aí com o padrão 802.3AF, 802.3AT, né? Mas hoje em dia, um projeto novo, numa situação nova, não é muito indicado. Por quê? Porque um mid-span vai ser um custo elevado ali, e vai carecer de algumas situações aí que os switches PoE já tem de maneira nativa. Então, tendo a opção aí de um projeto novo, é muito mais seguro, muito mais recomendável, muito mais funcional, né, colocar um switch PoE. Essa é uma topologia existente, né, funcional, existente, mas que traz aí perdas, né, em relação a um conjunto de equipamentos aí plenamente PoE. Aqui nós temos o exemplo também com o splitter, né, com o mid-span e um splitter na câmera. Então uma câmera não PoE e um switch não PoE. Então colocamos o injetor, né, e o separador. Então injetamos a tensão e separamos a tensão na câmera. Então uma outra topologia aí possível, né, mas não já caindo bastante em desuso, né, pela popularização dos switches PoE, das câmeras cada vez mais. Câmeras IP, em sua grande maioria, já trabalham com alimentação PoE. Inclusive, muitas câmeras já possuem apenas alimentação PoE, né? Então é outro fato importante aí que nos leva aí à utilização mais massiva, né? Força a utilizar a alimentação PoE. Então muitas câmeras aí já trabalham somente com PoE, não tendo possibilidade de botar uma fonte individual. Então obrigando o integrador, né, obrigando a colocar um switch PoE, uma alimentação baseada em PoE. Mid-span então é uma alternativa aí intermediária, né, para ter um switch já existente, equipamentos já existentes. Então pouco utilizado hoje em dia, né, mas é importante que a gente conheça, né, para se encontrar num projeto ou encontrar alguma situação onde está especificado um mid-span, a gente ter consciência, né, de que esse equipamento existe, né, é um equipamento funcional, que foi usado aí como intermediário, ou até pode ser usado ainda, né, mas num projeto novo já não é tão indicado, já não é indicado pelas facilidades e capacidades aí que a gente tem de dispositivos nativamente PoE. O mid-span, então, seria um dispositivo a ser implantado no meio da linha ou após o switch. O switch PoE, por exemplo, é considerado aí um end-span, ou seja, alimenta até o final. Um switch PoE, esse termo end-span ele é menos utilizado, né, mas em nível de funcional, em nível de funcionamento do dispositivo, é considerado o próprio switch PoE, considerado um end-span. Então, o mesmo processo aqui, né, verificar o padrão utilizado, o seu AT, o seu AF, verificar o consumo em watts do dispositivo, verificar se vai ser uma alimentação direta PoE ou se vamos ter um splitter, como forma aí de definir a finalização da linha, né, o dispositivo PoE, né, o PD, o Power Device.
Então é necessário definir essa topologia. Da mesma forma, né, para uma alimentação direta, uma alimentação direta de um dispositivo nativo PoE, podemos aí então ter uma menor preocupação, aí basta levar o cabo de rede até o dispositivo alimentado, aí, desde que ele tenha o mesmo, desde que o switch, né, trabalhe no mesmo padrão de alimentação, que a câmera aí tenha a capacidade de fornecer corrente naquela porta, fornecer a potência necessária naquela porta. Então essa é a topologia mais indicada atualmente, onde a gente pode ter, por exemplo, sistemas grandes com 100 câmeras, 200 câmeras, a gente pode distribuir switches locais. Então eu levo um switch, monto um rack de equipamentos protegido e desse rack eu distribuo as câmeras próximas. Faço um backbone, que pode ser aqui, por exemplo, pelas portas de uplink, né, pelas portas óticas do switch, por exemplo, de alta velocidade. Posso fazer um backbone entre os switches e nas portas de rede, nas portas PoE, eu levo alimentação para os meus dispositivos, sejam eles câmeras, sejam eles telefones, enfim. Inclusive a gente pode segmentar essa rede, pode fazer uma divisão dessa rede através dos recursos do switch, dependendo do switch, né? Se ele tiver VLAN, né, VLAN, e ele pode ser configurado uma rede, né, uma VLAN para os dispositivos do vídeo monitoramento, outra VLAN para as estações de trabalho, outra VLAN para voz, né, para telefonia, enfim, desde que o dispositivo, que o switch permita. Né, mas é recomendado que faça isso. Né. Em geral, um projeto PoE, né, ele tem uma longevidade maior. Né, ou seja, é um projeto que ele deve ser bem definido e bem estudado, como forma de ter uma vida útil maior. Então, se a gente investiu num sistema mais caro, né, que normalmente, por ter dispositivos de maior qualidade, switches aí com maior número de recursos, câmeras com maior número de recursos, um sistema IP ele vai ter vai ser um investimento mais a longo prazo, né, diferentemente de um sistema, por exemplo, com câmeras analógicas, com câmeras HD. Ele não vai ter uma vida útil tão longa, né, uma vida tecnológica, uma matriz tecnológica aí tão longa pelas questões aí próprias da tecnologia. Né? Então, quando se pensa uma rede IP, né, um projeto aí com, com câmeras IP e com vídeo monitoramento, um VMS aí, se pensa ele mais a longo prazo, não é para diluir esse custo. Então, tem um retorno do investimento maior, né, por mais tempo, né, sem que se perca a funcionalidade e característica de qualidade daquele sistema. Aqui um exemplo mais completo, né, numa aplicação com CFTV IP PoE, então com múltiplas câmeras IP, né, podemos ter aí câmeras com diferentes protocolos, aí algumas câmeras com 802.3 AT, outras com 802.3 AF, câmeras com injetor, câmeras com splitter, câmeras speed dome, mas tudo vai estar principalmente definido através do switch, da funcionalidade do switch. Então, um PoE Plus 802.3 AT, desculpem, ele precisa então vai ter um custo mais elevado, mas vai ter uma compatibilidade plena com os dispositivos. Vai necessitar aí um cabeamento categoria 5E ou superior, né, e dispositivos aí de qualquer padrão PoE, né, um padrão I3E do PoE. Ele permite aí, por exemplo, se for um switch 802.3 AT, a alimentação de alguns modelos de câmera PTZ, né, dispositivos até cerca aí de 25 watts, a distâncias de 100 metros. A questão de backup de energia, que então é exemplificado, né, então um sistema UPS, um no-break, um sistema de backup de energia, pode alimentar diretamente o switch e garantir assim a operacionalidade mesmo em falha de energia, de acordo com o projeto do sistema de energia. Aplicações de switches PoE. As aplicações de switch PoE hoje são bastante amplas, né? Com o advento aí da internet das coisas, com as tecnologias aí cada vez mais conectadas, né? Aqui nós temos um exemplo
um projeto aí com câmeras IP, com sistemas de vídeo monitoramento, VMS, né, softwares de gerenciamento, com sistemas de storage, né, um NAS ou uma rede de armazenamento, com, com roteadores de rede, com dispositivos de telefonia VoIP, com automatizadores, dispositivos de controle de acesso, enfim, as possibilidades são inúmeras, né, com a capacidade aí de se manter um sistema gerenciado, né, com alimentação supervisionada e com redução do cabeamento, simplificação e redução do cabeamento. Ou seja, um único cabo eu alimento grande parte dos dispositivos e tenho essa alimentação gerenciada de maneira adequada, trazendo aí uma aplicação bastante completa e com um nível de segurança, um nível de confiabilidade muito elevado. Em geral, então, uma análise que se faz de um sistema IP em relação a um analógico é que um sistema IP ele tem uma longevidade maior. Óbvio que em questão de tempo, né, os equipamentos vão se tornar obsoletos ou vão ter uma questão de perda de qualidade em relação aos equipamentos atuais. Porém, né, a longevidade desses equipamentos vai ser bem mais ampla e vai existir também uma possibilidade de adequação. Então a nossa rede ela, aos poucos vai evoluindo, pode evoluir, pode ser inseridos novos dispositivos, aqueles dispositivos mais simples podem ser realocados, podem ser reutilizados de outras maneiras, né, mas a rede vai manter o mesmo propósito. Eu posso ampliar ele de maneira fácil, eu posso ampliar a nossa rede, adicionar licenças de canais de câmera, adicionar mais câmeras, adicionar controladores de acesso, adicionar dispositivos, todos seguindo o mesmo protocolo. Claro que desde que seja devidamente projetada e devidamente compatibilizada a rede como um todo, né? E da mesma forma que ela seja gerida de maneira adequada quanto a questões de segurança, questões de configuração e questões de gerenciamento, que também é extremamente importante para manter a confiabilidade e operacionalidade da nossa rede. Quanto aos tipos de switch, podemos falar aí mais algumas questões, como, por exemplo, switches PoE, existem vários modelos. Um modelo de switch nunca vai ser igual ao outro. Existem modelos similares, né, de fabricantes diferentes, mas cada um tem suas características que devem ser bem analisadas antes da escolha, antes da compra. Né? Então existem os switches não gerenciáveis, que são aqueles switches PoE, que apenas mandam alimentação e replicam a comunicação. Então tem a sua tabela simples de roteamento interno, né, uma tabela de comunicação interna e só alimentação. Mas a gente não tem uma possibilidade de supervisionar e não tem maiores recursos aí quanto à verificação da alimentação. Então são switches simples, aí normalmente um custo mais baixo, para aplicações mais simples, onde a gente quer ligar, por exemplo, um equipamento PoE, uma câmera IP PoE, um VoIP, um sistema PoE, né, num local mais simples, né, ou numa aplicação de baixo custo. Depois temos os Smart Switches, então switches gerenciáveis simples, que possuem um gerenciamento através de uma interface web. A gente acessa a navegação através de um navegador web ou de um software, a gente acessa a gerência do switch e consegue aí gerenciar as portas, verificar o consumo, fazer configurações, ativar, desativar portas, definir o limite de alimentação, enfim, tem um certo nível de gerenciamento, trabalhando aí nos layers 2, né, na camada de transporte, fazendo aí a camada de rede, né, fazendo a comunicação, né, e trafegando aí dados, né, de uma maneira controlada, né, mas sem recursos mais avançados de gerenciamento. E por último temos aí os switches gerenciáveis, totalmente gerenciáveis, que são switches avançados, com ampla capacidade de processamento, amplo tráfego de dados, ampla capacidade de gerenciamento de VLANs, de recursos, de filtro de protocolos, de gerenciamento de portas. Eles possuem normalmente um acesso via console, né, então um acesso via console, um protocolo de programação e configuração mais avançado, e principais recursos aí de protocolos Layer 3 e Layer 2, né, tendo aí uma tabela de funcionalidades e
e capacidades aí muito maior. Então a relação de custo também é bastante significativa, né? Então switches não gerenciáveis são baratos, né? Switches, smart switches, né? Já tem um custo intermediário, e switches totalmente gerenciáveis aí tem um custo bem mais elevado, mas em compensação também tem uma confiabilidade também muito mais elevada. Quanto ao tipo de aplicação dos switches, temos os switches Sorro, né, o Small Office e Home Office, que são switches simples, né, para uso doméstico. Os switches não gerenciáveis, né, se caracterizam por serem, em sua grande maioria, switches Sorro. Né. Então, aqueles switches que a gente vai instalar numa pequena empresa, que a gente vai instalar numa residência, em projetos aí onde não necessitamos aí de maiores recursos do switch, apenas uma comunicação básica e um gerenciamento de alimentação. Depois temos os switches profissionais, que têm uma maior confiabilidade, mais recursos, interface de gerenciamento e uma operação mais confiável. E por último, os switches industriais, que são switches robustos e duráveis, né, para aplicações complexas, assim como alta temperatura, como grande quantidade de ruído, como muita interferência, como ambiente hostil. Enfim, os switches industriais são switches de alta robustez e de alta resistência para aplicações complexas aí onde não podem deixar de funcionar com problemas convencionais, onde switches profissionais e switches Sorro jamais aguentariam. Né? Então são situações complexas e regiões aí de aplicação de problemáticas, né? Onde pode ter um risco aí de operacional muito maior. Definição de um switch passa basicamente pela cálculo e estimativa da potência necessária para aquele switch, por porta e para o total do switch, que na engenharia se chama orçamento de potência, né, ou a estimativa de potência, o somatório das potências necessárias. Então, o orçamento de potência define aí qual a potência necessária por porta e qual a potência total necessária no switch, né, quanto o switch vai precisar alimentar. E como falamos antes, né, cada modelo de switch é diferente. Vamos ter que ver se ele opera com padrão AT ou AF, né, se existe alguma limitação de potência para aquele switch, né, que é caracterizado pela fonte de alimentação, tamanho da fonte, pela capacidade da fonte de alimentação daquele switch, se ele pode fornecer tantos watts, por exemplo, um switch de 120 watts, um switch de 180 watts, de 300 watts. Então, para ele ser um switch pleno, né, ele tem que ter a capacidade de alimentar os 15 watts ou os 30 watts por porta, tá? Dependendo do protocolo que ele trabalha, do padrão que ele trabalha. Alguns switches não trabalham assim, eles têm um limite de alimentação por porta. O que é interessante também, porque nem sempre a gente vai precisar de toda a potência. Né? Em muitos casos a gente vai usar uma câmera lá que tem um consumo de 4 watts. Eu vou ter, digamos, um projeto com 20 câmeras, eu vou ter 10 câmeras que trabalham com consumo de 4 watts, mais 6 câmeras que trabalham com consumo de 6 watts, e 4 câmeras, por exemplo, que trabalham com consumo de 10 watts. Então, dessa forma, a gente não vai precisar ter um switch com alimentação de 30 watts por porta, ou de 15 watts por porta. A gente pode, em alguns casos, configurar o limite por porta, né? Claro que ele vai ter a autonegociação, né? Quando ativa o dispositivo, quando é plugado o dispositivo, ele vai autonegociar o limite de alimentação, mas eu não vou ter aquele risco, né, de estar ultrapassando a capacidade de alimentação do switch, da fonte de alimentação do switch. Aqui nós temos um exemplo de uma interface de um switch Smart Switch, né, onde a gente está com as portas alimentadas, e a gente tem um exemplo aqui do consumo, né, de cada porta. Então, 2,7 watts, né, na porta 1, 3,5 watts na porta 2, 3,3 watts na porta 3, 2,5 watts na porta 4, 2,9 watts na porta 5 e assim por diante. Aqui a corrente drenada por cada uma das portas, a prioridade aqui configurada. Por exemplo, na prioridade a gente poderia dar prioridade para algumas portas. Então eu preciso que a porta 1 a 5 tenham prioridade. Então você ia ter um high aqui, por exemplo, e elas teriam uma prioridade alta. E se houvesse, por exemplo,
sobreposição da alimentação, então tivesse várias portas aqui consumindo, tendo um consumo elevado, ele iria dar prioridade para alimentar as portas de maior prioridade. Ele ia alimentar primeiro essas, para depois o que sobrasse ele fornecer para as outras. Aqui ele mostra também um diagnóstico, né, que está ocupando 12% da fonte de alimentação, ou 46, 47 watts aqui, de um total de 370 watts. Então, uma forma aqui da gente gerenciar o status das portas PoE. Isso, claro, vai variar de acordo com o switch, de acordo com a tecnologia do switch, com os recursos disponíveis. Né? Isso poderia estar acessando remotamente, verificando a alimentação remotamente do dispositivo, vendo aqui as informações do switch, que é um outro exemplo de switch, switch PoE, também Smart. E aqui nós temos a configuração do PoE, cada uma das portas aqui, qual o consumo de energia, qual tensão. Aqui reparem que aqui é um painel mais completo, nós temos mais opções, talvez um switch mais moderno, né? Provavelmente um switch mais moderno, que ele já define a classe operacional do dispositivo, a corrente, o consumo de corrente, a tensão que está sendo fornecida, a potência requerida por porta. Aqui ele tem mais uns recursos interessantes aqui, por exemplo, né, o status habilitado, né, então o dispositivo está habilitado e a porta está habilitada. Time range, aqui seria uma função, por exemplo, que a gente poderia configurar no switch para o funcionamento num horário específico. Digamos, os telefones IP do escritório. Eu quero que os telefones IP só funcionem das 7 da manhã às 7 da noite, por exemplo. Fora desse horário, ele automaticamente o switch desativa, te retirando a alimentação da porta. A prioridade também, da mesma forma, qual porta tem prioridade sobre as outras, se tem um limite de alimentação. E aqui em cima, por exemplo, a gente tem a configuração das portas, né, configurando uma porta única ou mais de uma porta, né, se ela vai estar ativada, se ela vai ter, qual vai ser a extensão de tempo, qual a agenda de operacional dela, qual a prioridade, qual o limite de alimentação, né, e enfim, podemos aplicar aqui esse limite conforme a necessidade, né, conforme a configuração do dispositivo e necessidade operacional. Outro conceito importante que cada vez mais está sendo utilizado, a segurança eletrônica já segue esse padrão, já foi um dos primeiras áreas aí a abraçar essa novo conceito de internet das coisas, né, o IoT, onde nós temos aí a múltipla comunicação, dispositivos inteligentes, múltiplos inteligentes dispositivos capazes de prover comunicações e facilitar a vida das pessoas, como redes sem fio, né, dispositivos sem fio, smartphones, telefonia IP, dispositivos VoIP, dispositivos de automação, de gerenciamento, automação de máquinas, automação comercial, dispositivos de comunicação, sistemas de controle de acesso, leitores, dispositivos de identificação, iluminação, também outra tendência muito grande, cada vez mais com o LED, né, com a tecnologia LED, que tem um baixo consumo de energia em relação às tecnologias de iluminação antigas, e cada vez mais uma facilidade de gerenciamento, smart grid para distribuição de energia, thin clients para fornecer estações de trabalho e operacionais para pessoas com baixo consumo, tendo aí uma maior facilidade de gerenciamento e menor espaço ocupado e economia de recursos, sinalização digital em termos de monitores e mídias digitais, mídias de propaganda e de entretenimento, intercomunicação, comunicação de áudio, inúmeras aplicações aí, cada vez mais incontáveis aplicações que tornam a tecnologia, facilitam a vida das pessoas, as comunicações, os processos operacionais e produtivos, máquinas, conexão de máquinas, facilidade de gerenciamento, inúmeras aplicações, incontáveis aplicações, uso de aplicativos, cada vez mais aproximam as pessoas e tornam a nossa vida mais simples, né? Claro que algumas vezes mais complicado também pela dificuldade de gerir toda essa tecnologia, mas ao passo que, se bem aproveitadas, se bem utilizadas, podem trazer uma
gama aí de aplicações, principalmente a segurança eletrônica, utiliza dessa ferramenta das melhores maneiras possíveis, né, permitindo aí integrar diferentes tecnologias e prover aí cada vez mais recursos de segurança. Bom, vamos chegando ao final da nossa palestra, né? Como conclusões aí, o PoE é uma excelente alternativa de alimentação, porque fornece uma série de recursos aí, como uma ampla compatibilidade entre equipamentos, né, de diferentes fabricantes e de diferentes tecnologias. É um padrão maduro e altamente desenvolvido. Já está sendo desenvolvido também o novo padrão aí, que pode chegar aí a praticamente 60 watts. A previsão é do lançamento do protocolo 802.3 AB, né, do padrão 802.3 AB para 2017. Ele já está em estudos, já tem uma norma draft, né, uma norma temporária, e já tem dispositivos produzidos aí com essa tecnologia que vai permitir ampliar ainda mais a gama de produtos, gama de equipamentos com capacidade PoE, né, o PoE aí, alta disponibilidade operacional, custo atrativo, né, apesar de ser um pouco mais caro que uma aplicação com fontes convencionais, né, mas ele fornece aí um custo-benefício bastante interessante que permite aí que sua aplicação se dilua e seja viável, em grande maioria dos projetos. Um dimensionamento de qualidade aí pode nos levar a uma excelente relação custo-benefício. A integração plena com cabeamento estruturado e com tecnologias disponíveis, né? Então novos dispositivos aí vão amplamente trabalhar com PoE, né? E a tendência é cada vez mais que isso aconteça. É uma supervisão aí operacional através de protocolo de gerenciamento, SNMP, gerenciamento de dispositivos, interface web para manutenção e para operacionalização e verificação de consumo, uma análise gráfica, um gerenciamento avançado, a economia de energia, né, que pode ser gerenciada de maneira adequada,
organização estrutural, né, menos cabos, uma rede estruturada única, uma excelente integração e capacidade de centralizar essa alimentação e principalmente trabalhar num cabeamento único, né, reduzir o número de cabos, o número de redes, né, e de taxa de ocupação dessas redes, né, dificuldade de gerenciamento de múltiplas tecnologias através de um cabeamento padronizado e com uma tecnologia amplamente desenvolvida do cabeamento estruturado. Enfim, nessa palestra nós vimos aí os principais aspectos da tecnologia PoE e procuramos abordar aí os conceitos, os principais conceitos e aplicações, principalmente voltado aí para a área de tecnologia de segurança eletrônica e de vídeo monitoramento, né, que é uma das principais aplicações. Eu espero que a palestra tenha sido útil, né, que tenha trazido informações relevantes e que tenha mostrado aí um pouco dessa tecnologia para quem não conhece e mesmo para quem já conhece tenha talvez aí ampliado e destacado alguns pontos. Se você gostou da palestra, eu peço que curta nossas páginas, curta essa palestra e compartilhe aí com seus amigos, com seus colegas e conhecidos, né, de forma que a gente possa ajudar outras pessoas, né, que se você achou que foi interessante o assunto. E deixo também meus contatos aqui abaixo, né, para se você quiser me mandar alguma crítica, alguma sugestão, quiser colocar alguma dúvida, ampliar algum conceito, basta aí mandar um e-mail ou entrar em contato, que eu vou ter um maior prazer em responder e fico à disposição de todos aí. Mais uma vez, obrigado, eu espero que tenham gostado mesmo da palestra, que para mim foi bem interessante, né? Eu gosto muito de fazer esse tipo de evento, espero que tenham gostado, fico à disposição e até a próxima. Espero que vocês assistam as próximas palestras e manda uma mensagem aí de se você gostou. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.